No vídeo anterior, onde estávamos falando sobre a armadura de Deus, se você não viu o vídeo, eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você voltar lá e assistir todinho, onde a gente fala das primeiras 3 peças dessa armadura tão importante que o próprio Deus nos dá para vencermos todas as guerras, batalhas espirituais que se colocam na nossa frente. No vídeo de hoje, vamos completar essa armadura falando das 3 últimas peças, mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu estarei postando aqui todas as semanas, porque eu creio, meu irmão, que esses vídeos vão edificar poderosamente a sua vida com Deus. A 4ª peça dessa armadura de Deus se encontra no versículo 16 de Efésios 6, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé, meu irmão, todo esse contexto de guerra espiritual, a gente coloca como base as guerras que já aconteceram antigamente. E você pode lembrar que naquele tempo, os soldados eles utilizavam escudos enormes. Tinham 2 tipos de escudos: aqueles escudos que eram redondos, que não protegiam todo o corpo do soldado, e aqueles outros escudos que eram retangulares, que tinham mais ou menos uns 45 centímetros de largura por 1,5 de altura, certo? Então aqueles escudos eram bem mais resistentes e maiores, ou seja, eles cobriam todo o corpo do soldado. E isso era muito eficiente nas batalhas, nas guerras, onde os inimigos eles jogavam vários dardos inflamados, ou seja, flechadas com as pontas pegando fogo, por exemplo. Então a gente vê a situação naqueles momentos em que o soldado ele precisava estar bem protegido. E Paulo, eu creio que quando ele escreveu essa passagem, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando exatamente desse tipo de escudo, aquele que cobria todo o corpo da pessoa. Passando para um contexto espiritual, a gente pode reconhecer o que são esses dardos inflamados do diabo. Imagine que no dia a dia a gente passa por diversas coisas, diversos pensamentos vêm à nossa mente, pensamentos de dúvida, de medo, de insegurança. Às vezes do nada chega algum pensamento que tenta nos fazer ficar tristes, angustiados, deprimidos, desanimados. Então tudo isso é visto como um dardo inflamado do inimigo, uma flechada que o inimigo tenta lançar contra nós para tentar nos fazer cair, para nos debilitar na fé. Então esse escudo, olha só, é o escudo da fé. Ele é o escudo que tem que estar revestido pela nossa fé em Deus. E a gente só consegue permanecer embrasando esse escudo se a gente se manter na fé. A gente olhar todas as situações com os olhos da fé. Às vezes vem um problema de repente na sua vida que tende você a olhar somente para o problema. Não permita que isso aconteça. Se um problema bater a sua porta, esforce-se para embrasar esse escudo da fé. Como? Vendo com os olhos espirituais, amarrando todo o mal naquele momento. Amarre o problema em nome do Senhor Jesus. Utilize a sua fé na palavra de Deus para não se deixar levar pelos problemas, para que aqueles problemas do dia a dia não tomem conta de você. E por isso que é tão importante a gente se manter na fé, no Espírito o tempo todo. A gente se mantendo no Espírito da palavra de Deus, a gente vai conquistar a vitória nessas pequenas batalhas do dia a dia, certo? Então a gente tem que lembrar que esses dardos inflamados que o diabo lança, que todos os dias ele lança, muitas vezes de uma forma sutil, outras vezes de uma forma bem aparente, são praticamente as dúvidas, os medos que muitas vezes vêm, e que, como eu falei no vídeo anterior, que os medos
eles paralisam a pessoa, eles tentam impedir que a gente prossiga. O medo, ele faz isso, e o medo, ele vem através da dúvida. Então o mal, ele lança um pensamento de dúvida com relação à sua salvação, por exemplo, a sua vida com Deus. Isso acontece muito comigo. Dúvidas que vêm para tentar tirar a nossa confiança em Deus, para tentar fazer com que a gente fique paralisado com pensamentos negativos, com pensamentos de morte, pensamentos de desistência da fé, da vida com Deus, pensamentos que vêm que tentam dizer que você não tá mais na fé, que você não quer saber mais das coisas de Deus. Vem um monte de coisa, uma enxurrada de coisas que às vezes vem. E isso faz parte também do dia mal. Também falei sobre o dia mal no vídeo anterior, então não deixe de assistir o vídeo anterior se você ainda não assistiu. As inseguranças e principalmente as mentiras. Primeiro, o diabo lança uma mentira que gera a dúvida no ser humano, e se a dúvida se enraizar, gera um medo. Olha só, paralisou a pessoa. Então esse escudo da fé é essencial para que a gente se mantenha na fé, para que a gente se mantenha de pé, mesmo com todos os ataques do inimigo contra nós. E lembrando que, como estamos nessa guerra, né, somos os mais atacados. Aqueles que estão no mundo, infelizmente, ainda são do mal. Então o mal não vai atacar os que são dele, vão atacar a gente. É por isso que Deus, ele nos dá essa armadura tão poderosa, certo? Então, outro detalhe é que se a gente estiver com a consciência limpa, a gente não vai tender a cair nessas armadilhas do diabo. A gente tem que se manter com a consciência limpa. Então, todos os dias a gente se colocar de joelhos, tanto pela manhã e principalmente à noite. E à noite a gente buscar refletir sobre tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer e se colocar diante de Deus. A gente sempre se manter com a consciência limpa. Isso é muito importante, meu irmão. E você vai compreender isso na próxima peça dessa armadura. Essa consciência limpa é essencial para a nossa vida, né? Porque se a nossa consciência estiver limpa, o diabo, ele não vai poder acusar a gente, né? Se a gente estiver em paz com Deus. A questão é a gente se manter em paz com Deus e em paz com os homens. Estando nós em paz, o diabo vai nos acusar de quê? E se ele vier nos acusar, a gente logo vai entender. Isso é mentira. E é por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus. E você vai compreender isso na última peça dessa armadura tão essencial pra gente. Então, naquele tempo, né, os soldados, eles não apenas precisavam usar o escudo, eles precisavam, depois das batalhas, cuidar daquele escudo. Quando eles chegavam, né, nos acampamentos, eles precisavam ver se o escudo estava legal. Se não estivesse, eles precisavam cuidar dele. E geralmente eles começavam a passar óleo. Por quê? Porque aqueles escudos naquele tempo eram geralmente feitos de couro. Outros materiais também, como ferro, né, algumas partes de ferro. E esse óleo iria ajudar tanto no couro, para que ele não envelhecesse, para que ele não estragasse, e o ferro iria ajudar a não enferrujar. Então precisava ter esse cuidado toda vez que terminavam a batalha, porque eles precisavam estar prontos para a próxima. Então isso aí é muito importante na nossa vida, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que quando a gente vence uma guerra, não pense que acabou, não. A gente vai passar um tempo de paz, às vezes um tempinho assim, às vezes um tempinho assim, mas volta e meia vem alguma coisa. É uma coisa que nós cristãos temos que ter em mente, que as guerras, elas não vão terminar até a volta do Senhor Jesus. Então, olha a importância da gente cuidar do nosso escudo da fé, e a gente cuida desse escudo meditando na palavra, buscando se encher do Espírito, ou seja, mantendo a nossa vida com Deus. Não é porque a gente venceu uma guerra agora que a gente tem que relaxar, a gente tem que estar preparado. Temos que estar todo o tempo preparados para as guerras que virão. Então, o versículo que eu separei além de Efésios é lá em 2 Timóteo 2, 3, 5, que ele fala da importância da gente não se abalar com as coisas dessa vida, da gente estar sempre em espírito, como eu falei no início do vídeo. Ele diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha só, somos soldados do exército de Deus, Senhor dos exércitos. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha só a visão espiritual que a gente tem aqui, que de fato estamos em uma guerra e precisamos nos revestir dessa armadura e
estarmos prontos para tudo aquilo que vier. E temos que nos alegrar com isso, porque isso mostra, meu irmão, tomamos uma atitude no caminho certo na nossa vida. Estamos seguindo ao Senhor Jesus. E a partir do momento que a gente começa a seguir o Senhor Jesus, não pense que será um mar de rosas, não. Vai ser luta, vai ser guerra, mas isso traz alegria, porque sabemos que estamos contra o mundo. Se as pessoas do mundo vivem em paz, vivem com uma vida abundante, é abundante de coisas desse mundo, mas a gente não vive para as coisas desse mundo. A gente espera por uma pátria celestial. Estamos aqui como peregrinos, meus irmãos. Estamos aqui não forasteiros, né? Mas recebemos uma herança espiritual, uma herança celestial dentro de nós. Estamos aguardando por isso, que é a volta do nosso Senhor Jesus, para Ele nos levar para a nossa habitação real. Aqui só estamos passando um tempo. Essa não é a nossa verdadeira casa. Esse não é o nosso mundo. Estamos num mundo hostil. Estamos num mundo que jaz no maligno. Então a gente tem que ter isso em mente, e como Paulo diz nesse versículo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, a gente tem que ter em mente que a gente vai passar por luta, a gente vai passar por guerra, e a gente se manter com a visão espiritual, com a visão da fé, a gente vai estar agradando a Deus, aquele que nos alistou para essa guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, se a gente está nessa guerra, a gente está militando contra as forças do mal, a gente está numa vida cristã, de fato e de verdade, temos uma vida com Deus, então precisamos de fato militar legitimamente para podermos ser coroados. Não adianta a gente dizer, eu sou de Deus, mas volta e meia acabar fazendo coisas que não representam isso, né? Acabar tendo uma vida meio lá, meio cá. Então a gente tem que estar totalmente inserido nessa realidade, que se somos de Jesus, viveremos as aflições de Cristo, seremos participantes das aflições de Cristo, e isso é motivo de alegria, porque aí sim saberemos que estamos no caminho certo. A próxima peça dessa armadura é o capacete da salvação. Lá em Efésios 6:17 diz: tomai também o capacete da salvação. Esse capacete da salvação é justamente a consciência limpa de que eu estava falando no início. Porque o capacete da salvação, o próprio nome já está dizendo, né? Um capacete, então algo que está protegendo a nossa cabeça, a nossa mente. E você pode ver que os soldados antigamente, até hoje, né? Pessoas que vão para a guerra, elas utilizam esses capacetes, porque a cabeça é uma parte essencial, é claro, do nosso corpo. E aqui dentro já é um campo de batalha. E esse campo de batalha, ele tá o tempo todo vindo coisas para que a gente guerreie. Então, a proteção da nossa mente contra as mentiras, contra os pensamentos do inferno, é esse capacete da salvação. É só a gente pensar a salvação de Jesus. O que ele fez por nós, o que ele fez para nos salvar, para nos remir. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. Toda vez que o diabo vem com acusações do inferno para tentar nos desestimular na fé, para tentar nos enfraquecer no dia a dia, para tentar nos acusar de coisas que já aconteceram antigamente, por exemplo, que eu e você fazíamos antes de conhecermos Jesus. Então tudo isso o diabo tenta usar contra nós. E o capacete da salvação vai nos manter na consciência limpa e nos manter no pensamento de que Jesus, ele se entregou por nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. E ele já fez isso, ele já venceu o inferno. Ele já teve vitória sobre o diabo. Mas o diabo, sendo astuto, né, sagaz, ele continua a jogar mentiras pra cima da gente. Mas a gente tem que manter essa consciência limpa, esse pensamento da salvação dentro da nossa mente. Porque o diabo, ele tenta bloquear a nossa fé de várias formas. Então a gente precisa cuidar dessa consciência limpa para a gente ter a certeza da nossa salvação. A gente tendo a certeza da nossa salvação, tudo fica mais claro. A gente fica em paz. A gente chega a não ter medo nem de morrer, porque
porque a gente já sabe para onde a gente vai, né? Aquele que tem paz, que tem a certeza da salvação, não tem medo da morte. A questão é essa, porque a gente sabe quem vem nos buscar. Então a gente tem que manter isso. Não é uma coisa que vai permanecer, o tempo todo eu vou ter. Não, mas a gente tem que cuidar. A gente tem que sempre estar revestido com esse capacete, sempre tendo a certeza de que o Senhor é conosco. O Espírito Santo nos dá essa certeza. O Espírito Santo nos faz saber que somos dele. Tem um versículo que fala disso. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é algo dentro de você. É algo que você tem que buscar ter. Eu tenho essa consciência, essa certeza, você tem que ter também. Então isso tá relacionado com a nossa intimidade com Deus. Então eu tenho essa certeza porque de acordo com a minha intimidade com Deus, com eu me colocar diante de Deus, falar tudo pra Ele e eu ter essa certeza, não, Ele tá comigo. É Ele que nos dá essa certeza, meu irmão. Não é alguém que vai estar dizendo pra você, não é nada disso. Não é alguém que vai estar dizendo, você tem que ter. É importante a gente ter, porque isso mostra que a nossa consciência tá limpa. Não temos nada a temer, sabe? Quando uma pessoa, ela sabe que fez alguma coisa errada, por exemplo, ela tem algo a temer se alguém descobrir aquilo que ela fez, não é isso? Então ela fica temerosa, ela fica atordoada, ela fica insegura. Então é a mesma coisa. Por exemplo, eu fiz alguma coisa, mas eu já coloquei diante de Deus, eu já me arrependi, então não tenho o que eu temer. É algo que parte da nossa intimidade com Deus. Você tem a sua intimidade com Deus, então você conta tudo para Ele. Então você fala para Ele aquilo que você fez durante o dia. Se você errou em alguma área da sua vida, você vai e fala, e você, meu Deus, me ajuda a melhorar nisso daqui. Eu não sei o que fazer nessa área aqui. Me ajuda a tomar uma decisão nesse ponto aqui. Então Ele vai ajudar. Você tá sendo sincero. É a sinceridade, a humildade que faz a gente ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Então, se você está sendo sincero com Deus, você está rasgando o seu coração diante de Deus, então não tem nada escondido, não tem nenhum segredo ali que Deus não sabe. Claro que Ele sabe de tudo, mas Ele quer que a gente fale para Ele, porque isso vai mostrar a nossa confiança nele, a nossa intimidade com Ele, vai mostrar que a gente considera Ele como o nosso Pai, um Pai que está sempre ali para nos ajudar, para nos perdoar, se for o caso. Essa intimidade com Deus que você e eu temos que ter o tempo todo. E isso vai resultar em uma consciência limpa, porque você vai estar limpo diante dele. Você está compreendendo que é isso que faz a gente ter a certeza da salvação? Poxa, eu não tenho nada o que temer, eu não tenho nada escondido. Deus, eu tô me colocando diante de Deus. Eu tô aqui, meu Deus, essa sou eu. Partindo pra última e não menos importante peça dessa armadura espiritual. Até aqui, meu irmão, tem um detalhe que eu não sei se você já percebeu, mas que eu vou dizer agora, é que todas essas peças da armadura são peças de defesa. Todas elas são peças de defesa, mas existe uma única, a última e não menos importante, que é a espada do Espírito. E essa é a única peça de ataque contra o mal. Então, como ele diz lá em Efésios, depois de falar do capacete da salvação, ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra do nosso Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. E o objetivo dessa arma já está dizendo, né? A gente atacar o inimigo, a gente colocar o inimigo para correr, a gente colocar o diabo no lugar dele, longe da gente. Essa é a arma mais poderosa que existe contra o inferno. A gente sabe disso lembrando daquela ocasião em que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele lançou flechas contra Jesus 3 vezes. E as 3 vezes Jesus, ele confrontou, ele usou a palavra, ele usou a espada do Espírito 3 vezes e conseguiu fazer o diabo fugir. Então, é uma coisa que a gente
gente tem que compreender, e eu tenho um testemunho com relação a isso. Eu passava por muitas opressões do inimigo na mente, né, nos pensamentos e tudo mais, e eu só consegui vencer, eu só aprendi a vencer tudo isso quando eu consegui colocar a espada do Espírito na minha mão e enfrentar. Somente depois dessa atitude que eu recebi do Espírito Santo, essa força, esse entendimento para poder fazer isso, que eu pude enfrentar as acusações do diabo e fazer ele fugir. Porque enquanto eu não usava essa arma, eu só estava me defendendo. E você pode compreender, é algo muito incrível, meu irmão, porque de fato é o que acontece. Numa guerra, imagine uma batalha entre duas pessoas. O seu inimigo tá lhe atacando. Você, beleza, você se defende com toda a sua armadura que você tem, né? O escudo, você tem o capacete, você tem a couraça da justiça, você tem os calçados, você tem o cinto. Mas e se você não tiver a espada? Você tá desarmado. O inimigo, ele vai continuar atacando você, porque ele tem armas. Ele tá atacando você. Você pode se esquivar, você pode se defender por um tempo, mas você vai continuar se defendendo o resto da sua vida enquanto você estiver ali. Vai chegar um momento que você vai cansar, vai chegar um momento que você vai se debilitar e o inimigo continua atacando você. E o que é que você vai fazer? Fugir? Fugir da guerra? Então era isso que eu fazia. Fugia, tentava fugir. Ou me defendia e tentava fugir, né? Continuava na minha vida de oração e tudo mais, mas eu não atacava o diabo. Eu não me colocava de frente e fazia ele fugir. O momento em que eu entendi que eu precisava atacar o inimigo com a espada do Espírito me fez vencer essas batalhas, essas guerras que volta e meia acabam vindo. Eu vou deixar para vocês aquilo que o Espírito Santo me deu para eu vencer essas guerras. É um livro, mas no dia em que o Espírito Santo me mostrou foi através de um vídeo. É um livro bem antigo que se chama Há Poder em Declarar a Palavra de Deus. E o interessante é que a capa desse livro tem uma espada. Então, há poder em declarar a palavra de Deus. Esse livro é do tempo de 1867 a 1948. Os dois senhores que escreveram esse livro foi Don Gosset e E.W. Kenyon. E eu vou deixar o vídeo, ele é um pouco longo, ele tem 1 hora e pouquinho, mas se você prestar atenção naquilo que eles estão dizendo, porque o vídeo é como se eles estivessem lendo o livro, certo? É bem mais prático, né? Mas se você quiser comprar o livro, tudo bem. Para você que está enfrentando alguma guerra e não sabe o que fazer, como eu já fiquei muitas vezes. Então, esse vídeo, ele me ajudou muito. E foi a partir desse momento que eu comecei a usar a espada do Espírito. Para quê? Para fazer o diabo fugir. A mesma coisa que aconteceu lá com Jesus no deserto. Ele fez o diabo fugir. Então o diabo, ele saiu da presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus empunhou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente não pode fugir da batalha. A gente tem que enfrentar. Por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes a gente fique meio que acanhado, mas estamos numa guerra, meus irmãos. Então a gente tem que, de fato, empunhar a espada e ir pra cima do diabo. E como eu já falei aqui nos vídeos, a gente vai pra cima em oração, em orações fortes. Você pode estar sozinha no seu quarto, onde você estiver, você dobrar os seus joelhos e começar a lutar contra o inimigo, usando a palavra de Deus. E para isso, a gente tem que ter o conhecimento da palavra. Porque a gente tendo o conhecimento das verdades do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é a palavra de Deus, e Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tendo a verdade dentro da gente, o diabo, ele não vai nos enganar com as mentiras dele, porque a gente sabe da verdade. Esse é o ponto que a gente tem que ter sempre em mente e utilizar toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele fala lá no começo para a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, não apenas as peças de defesa, mas sobretudo a única peça de ataque contra o inimigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha aberto o seu entendimento, tenha trazido uma melhor compreensão sobre a atual situação que a gente vive,
que aqueles que servem ao Senhor Jesus vivem, e que isso não é motivo de tristeza, não é motivo de desespero, é motivo de alegria, porque sabemos que estamos contra o mundo e servindo ao Senhor Jesus. E isso é aquilo que a gente tem que manter, aquilo que a gente tem que preservar na nossa vida, para a gente permanecer até o fim e vencer todas essas guerras. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever para ver os próximos vídeos que eu estarei postando aqui. Amém? Deus abençoe.